Bom dia. Oi, Cadê Sora? vocês? Quero vê-los. Vamos lá. Última aula de hoje. Tudo bem? Não entrou ninguém na aula hoje? Nossa. Bom dia, Catarina. Oi, Sora. Tudo bem? Tudo. Fala, João. Olha o João e as palhaçadas dele. Oi, Sora. Oi, Isa, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Eu tô bem. Tá indo, né? Que bom. Oi? Salve, Sora! Quem é esse todo? É o Arthur? Que isso? Que Sora, jogador É o outro dançando. Meu Deus! E... Nossa, estilo, mano. O auge do estilo. Não, vocês têm que ver o jeito que o Luca vai entrar. Meu amigo. O Luca tá dançando lá. Olha aqui, cadê o capacete? Cadê o capacete, Luca? Cadê o capacete? Eita. Cadê os demais? Oi, Igor, bom dia. Tudo bem? O Arthur e o João, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje, olha a onda. na aula do Pietro. Onda, olha a onda. Onda. Na aula do Pietro hoje, do Jardim 2, é para eles entrarem assim, de brega. Você tá na sala errada. Oi, Tônia. Eu sempre soube que o Arthur era do Jardim 2. Jardim 2B. Vai ter lá hoje o concurso do mais brega. Ah, que bonitinho. Eu acho que vocês estão na sala errada. O que vocês acham? Já pode dar o prêmio pra nós, né? Porque aqui fica como? Nossa, que estilo. Cristo, gente, Cristo. Nossa, eu não canso de passar vergonha, né? Meu Deus do céu. Eu não sei se é algo do gênero, não sei. Eu acho que é a idade, que tem uma coisa na cabeça. É falta de cérebro. Sora, você tá no mudo, Sora. Sora, Nossa, tem como... Eu mutei todo mundo. Aí, Isabelle. Eu. Ligue no look do rapaz. Olha se não tá bonito demais. Tio! Pessoal, bom dia. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar com o segundo bimestre. Lembrando, quem quiser fazer alguma pergunta, vocês vão fazer a pergunta no bate-papo, porque infelizmente vocês não estão sabendo conversar sobre a aula, estão brincando demais e eu preciso da minha aula. A gente só tem uma live na semana, né? Acho que a gente pode brincar sim, mas a gente também precisa parar na hora certa, tá? Então, olha só, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês vão fazer via mensagem e aí eu aciono o microfone da pessoa, tá? Tá bom, Catarina? Catarina que participa bastante da aula, a Isa, e aí a Kathleen tá sem imagem, mas tá dando um joinha para mim aqui. Então, assim, o João também participa bastante da aula, mas eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos iniciar. Vocês vão abrir a apostila de vocês aí no módulo 8. Lembrando que as atividades avaliativas vocês têm que fazer na semana. Então, hoje, vocês têm minha aula de ciências uma vez na semana.
Então, a hora que nós terminarmos a aula, se vocês quiserem, depois do almoço, já entrar no Moodle e fazer as questões que estão lá para a nota, pode fazer. Porque nós não vamos ter mais lives essa semana. As únicas disciplinas que vocês devem esperar para fazer as atividades é quando tem disciplina que tem 2 lives. Então, por exemplo, português, matemática, que tem 2, antes de abrir a atividade, espera as 2 aulas, tá? E ciências, vocês esperam a minha aula. Então, hoje eu dei a aula, sempre vai ser de quinta-feira, né? Não vai mudar mais o horário. Então, depois da quinta-feira, depois do meio-dia, aí vocês podem entrar na atividade avaliativa e fazer as atividades, tá bom? Antes disso, não façam. E vocês não podem deixar para fazer na segunda-feira. Meia-noite, 11h59 do domingo, as atividades, elas são travadas no Moodle. Então, vocês não vão poder fazer depois. Então, cuidado, vejam o tempo de vocês direitinho para não deixar de fazer as atividades, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão ver aí no módulo 8 que ele volta no eixo da vida, evolução e vida. Então, assim, agora nós vamos trabalhar com outro eixo. Nós vamos trabalhar com o eixo da vida e evolução. Pessoal, este aqui é um tema que nós vamos falar sobre a origem da vida. Então, quando nós formos falar sobre isso, quero que vocês pensem o seguinte. Todas as vezes que nós falamos de evolução, falamos de origem da vida, nós temos na ciência, nós temos na biologia, várias teorias. Existe uma imensidão de teorias. Existem várias coisas que as pessoas acreditam. Então, assim, além daquilo que a ciência coloca, nós temos as teorias em relação à cultura dos povos, né? Então, se você pegar, por exemplo, se você chegar para uma aldeia indígena e perguntar para eles lá como eles acreditam, né, que a vida tenha surgido no universo, ele vai colocar aquilo que ele aprendeu desde pequeno, desde criança, ele vem ouvindo como a vida se formou. Se você pegar e for lá na África, eles vão ter a cultura deles. Cada um de vocês também tem aquilo que vocês já ouviram desde que vocês são crianças. Então, assim, a aula de hoje não é para confrontar aquilo que você acredita com aquilo que é verdade. Mesmo porque todas as teorias que temos sobre a origem da vida são teorias. Teoria, pessoal, não é lei. Todas as vezes que eu testo uma hipótese, que eu consigo comprovar cientificamente com um experimento que aquilo é uma verdade, ela se torna uma lei. Quando a gente se conversa, quando a gente vai falar sobre teoria da vida, teoria da evolução, não existe nenhuma comprovação científica de qual teoria é verdade. Temos hipóteses, várias hipóteses diferentes. Então, nós vamos trabalhar hoje com as hipóteses. E lembrando que nós vamos falar também sobre a história disso. Então, tem uma teoria que foi estudada desde os primórdios das ciências, lá em 1500, 1400, né? Há muitos anos atrás. E que nós vamos estudar cada uma delas e nós vamos tentar descobrir, e nós vamos conversar, e eu vou mostrar para vocês como eles acreditavam, o que eles acreditavam, e até os dias de hoje, o que a ciência coloca.
É importante que vocês pensem assim, que é necessário que nós, embora a nossa escola seja uma escola cristã, né? Embora eu tenha a minha crença, eu sou cristã, acredito na criação da vida a partir, né, de Deus, né, onde Deus é o criador do universo e da vida. Existem cientistas que tentam comprovar que Deus é o criador do universo e da vida. Então, hoje nós temos cientistas criacionistas, cientistas que acreditam que Deus é o criador do universo e da vida e tentam comprovar cientificamente esta teoria, tá? Em outra vertente, nós temos as teorias que nós chamamos de teorias evolucionistas. Essas teorias evolucionistas é o que os cientistas evolucionistas estudam, é o que eles colocam. E quando nós vamos fazer uma prova, um vestibular, um vestibulinho, uma prova externa, qualquer questão que cair nessas avaliações que diz respeito à origem da vida, vocês têm que colocar as respostas de acordo com as teorias evolucionistas, com a teoria da evolução das espécies, né? Que nós vamos conversar um pouquinho hoje e na próxima aula nós vamos continuar esse assunto. Então, hoje eu vou contar uma história para vocês sobre todo o processo que a ciência teve até os dias atuais sobre esse quesito de como a vida surgiu. O que os cientistas fizeram para tentar comprovar essas teorias. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Primeira coisa que vocês vão fazer. Aí na apostila de vocês, tem 2 perguntas de introdução. Vocês vão colocar para mim, na primeira questão, aí na página 33, vocês vão colocar para mim qual é ou quais são as teorias que você já ouviu falar, que você aprendeu, o que você acredita, você vai colocar aí na primeira. E na linha de baixo, na pergunta de baixo, você vai colocar para mim como você descobriu isso. Quem foi que te contou ou onde foi que você leu sobre isso? Foi através de uma revista? Foi na internet? Foi seu pai que contou? Sua mãe? Foi na igreja? Foi uma questão mais religiosa? Como que foi tudo isso, né? Como que você ouviu sobre isso? Então, você vai colocar aí na página 33, as 2 questões são pessoais, nenhuma delas são científicas por enquanto, tá bom? Escrevam e eu quero ouvir vocês, o que vocês já ouviram falar ou aquilo que vocês acreditam. Tudo bem? Quem for terminando, levanta a mão aí que eu aciono o microfone para falar. Já vou te dar a palavra, João. O que você colocou, João? Senhora, eu coloquei da teoria da criação pelo Big Bang e também a criação a partir de Deus, que é uma coisa mais religiosa. Aí, Certo. na segunda, eu coloquei o Big Bang foi pela minha antiga escola, numa aula de ciências, e na questão religiosa sobre Deus, eu coloquei na minha igreja. Ok, muito bem, João. Quer falar, Catarina? Peraí, cadê você? Isso. Vai, Cá. O que você colocou? Uai.
Vamos Ai, lá. desculpa, só daí eu sem querer coloquei Agora no foi. mundo. Então, eu coloquei, tipo, na mesma coisa igual a do João, da teoria do Big Bang e da coisa da criação de Deus. Aí, da teoria do Big Bang, eu aprendi na escola e com documentários. E a criação de Ok. Deus, eu... Oi? Ok. E na criação de Deus, eu conheci na igreja, que eu acredito, e eu converso entre minha família. Muito bem. Agora, Isabelle, cadê ela? Deixa eu achar você aqui. Então, Sora, eu não coloquei a origem da vida do planeta Terra, eu coloquei da vida ser humano, sabe? Certo. Então, a primeira eu coloquei que a teoria da evolução, que a maioria dos cientistas falam, que é tipo que a gente veio de bactérias, a gente veio de células, e aí a gente foi evoluindo até chegar ao que a gente é hoje. E a outra Ok. é que Deus criou Adão e Eva, né? E aí a primeira teoria eu vi na minha antiga escola, em vários documentários, e a do Adão e Eva eu vi na igreja. Ok, muito bom. Fala, Arthur. Peraí. Agora vai. Oi, senhor, eu Oi. coloquei sobre a evolução que eu vi na minha antiga escola, das teorias que a gente foi evoluindo, lá de Lamarck e Darwin, e coloquei a de Deus também, e daí de Deus eu vi na igreja e da evolução na escola. Legal. Vocês vão ver, né, que essa questão do que o Arthur falou de Darwin e Lamarck, aí nós já somos evolucionistas mais jovens, vamos dizer assim. E aí nós vamos falar sobre eles na próxima aula. Hoje nós vamos falar propriamente dito da história mesmo, desde quando surgiu a primeira pessoa que colocou um pontinho de interrogação e disse: de onde surgiu a vida? E aí essa pessoa eram os antigos filósofos, né? Os filósofos na época, os cientistas na época, né? Eles eram chamados de filósofos. E aí, conforme ele começou, né, a estudar, a pensar sobre tudo isso, surgiram as primeiras evidências, né, de vida, e aí os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras falas sobre isso, tá bom? Então, vamos continuar. Vou projetar. Então, vamos lá. Então, a primeira parte aí, vocês já fizeram, né? Aí tá falando sobre essas teorias, né? E aí nós colocamos aqui como, na maioria das vezes, elas são contraditórias e polêmicas. O que significa isso? Existem várias teorias, e aí quando eu vou falar sobre a minha teoria, eu vou debater com alguém sobre a teoria que ele acredita que é diferente da minha, e aí gera uma grande polêmica, né? Então, assim, hoje em especial, eu não estou aqui para gerar polêmica em nada, nós vamos conversar sobre todas as vertentes da ciência em relação à teoria da existência da vida. Lembrando que o criacionismo versus evolucionismo nós vamos ver na nossa próxima aula, que vai ser quinta-feira que vem, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história. Então, olha só. Os primeiros, né, filósofos aí, quem levantou a mão? Deixa eu ver. Opa. Fala, Isa. Eu? Levantou a mão? Não? Não. Para mim Levantei? apareceu aqui que você levantou sua mão. Ah, peraí. Pronto. Arthur, você quer falar também ou não? Foi mal, Sora. Foi nada. Não, senhora, também não, vou abaixar minha mão aqui. Tá, legal. Porque todas as vezes que vocês levantam a mão, aparece para mim aqui. A Sofia levantou a mão. Cadê a Sofia? Deixa eu achar ela. Sofia. Quando vocês fizerem a pergunta, vocês façam a pergunta e depois abaixa a mão. Sofia, pode falar.
Ô, Sora, eu ia comentar sobre a minha teoria da criação também, da origem da vida, mas aí todo mundo já comentou e é a mesma coisa. Ah, tá bom. Só que eu esqueci de abaixar a mão. Certo, não tem problema. Para ouvi-los mesmo. Por isso que tem a live, senão não precisava, né? Eu poderia simplesmente gravar uma aula e disponibilizá-la no Moodle para vocês. Mas a intenção não é essa. A intenção é termos esse contato mesmo e fazer com que vocês participem da aula, tá bom? Então, agora nós vamos ver, conversar sobre as teorias. Então, olha só. Lá nos primórdios, lá muito antigamente, esses cientistas, a maior parte deles, né, eram chamados de filósofos. Então, filósofos eram aquelas pessoas que ficavam, por que o céu é azul? Por que a gente enxerga assim? Por que as coisas caem? E aí as pessoas começaram a questionar algumas coisas que viam, e aí esses filósofos que ficavam pensando sobre isso, criavam hipóteses. E essas hipóteses que eles criavam se tornavam, assim, desde então, algumas teorias, tá? Então, a primeira teoria que foi, assim, questionada, falada e colocada foi mais ou menos em 1500, 1400 pelos filósofos. E eles acreditavam que a vida teria surgido de uma matéria sem vida. Como assim? Então, a teoria da abiogênese, olha essa palavra, abiogênese. A significa ausência ou negação. Bio, vida. E Gênese vem do livro de Gênesis da Bíblia, né? A religião, né, ela sempre foi muito forte nessa questão, né? A igreja tinha um poder muito grande em relação a tudo que existia, né, no mundo. Então, assim, quando foram criar as primeiras teorias, né, então, esse nome, abiogênese, ele tem a ver com a criação, no livro de Gênesis, da vida, mas aqui colocou um A na frente. E na de baixo, ó, tirou o A. Significa que aqui na abiogênese, essa teoria defende que a vida tenha surgido do nada. Então, olha só, eu tenho lá meu planeta Terra, houve a grande explosão, e aí, do nada, começou a surgir seres vivos. De uma pedra surgiu outro, da água, do solo, do ar. Foram surgindo seres vivos a partir de uma matéria que não tem a vida. Isso foi o que os primeiros filósofos colocaram. Eles acreditavam nisso. Por quê? Porque a teoria da biogênese fala que um ser vivo só é possível aparecer a partir de um outro que já existe. Então, nós, por exemplo, nós estamos aqui, nós existimos porque existe um pai e uma mãe que teve um filho, que somos nós, né? Então, a teoria da biogênese, ele diz isso, que a vida, para ela surgir, ela precisa de um ser pré-existente. Só que quando os filósofos começaram a trabalhar com isso, eles não tinham essa vida pré-existente. A vida tem surgido de algum lugar. E aí, para contradizer a igreja de que Deus era o criador do céu, do universo, da vida, né? Eles tinham que ter uma base científica. E eles começaram a pensar sobre isso e disse que a vida, então, se a gente não acreditasse em Deus, teria surgido do nada, porque de onde veio? É aquela antiga pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, nós temos os filósofos aí, da época, colocaram aí esses pontos de interrogação. Tudo bem? Passaram-se muitos anos, até que, em 1626, nasceu um italiano, Francesco Redi. E Francesco, ele virou um médico e quando ele exercia medicina,
ele decidiu, ele conversando e vendo tudo que a vida era possível, né? Ele começou a questionar, ele falou, como que a vida pode ter surgido do nada? E aí ele foi o primeiro cientista a questionar sobre a origem da vida do nada, que é a teoria da abiogênese, criada pelos filósofos da época. Até 1626 que ele nasceu, mais ou menos ele deve ter estudado aí em 1660, mais ou menos, ninguém tinha coragem de dizer que os filósofos estavam errados, porque não tinha como comprovar. E aí esse médico ele fez um simples experimento. Ele colocou dentro de um frasco um pedaço de carne. A gente sabe que carne é matéria orgânica morta, né? E aí, em um dos frascos ele deixou aberto e o outro frasco ele fechou. Para mostrar para os cientistas que aquela carne que apodrecia, ela formava larvas e novas moscas, porque vinham outras moscas pré-existentes, entravam aqui para se alimentar, acabavam defecando aqui, além de defecar, depositavam seus ovos, esses ovos nasciam, viravam larvas, e essa carne servia de alimento para essas larvas se desenvolverem e formar novas moscas. Tudo bem? Então, Francesco tentou comprovar isso. E aí, o que ele fez? Ele pôs uma gaze, e na hora que ele pôs essa gaze, as moscas não conseguiam depositar os ovos aqui. Só que a carne apodrecia. E aí, os cientistas da época que defendiam a teoria da biogênese começaram a questionar Francisco. Falou, cara, sempre tem, né? O do contra? Pois é. Ô, cara, mas tudo bem, você colocou, não formou larva, mas olha a carne, apodreceu tudo. Quem faz o apodrecimento dessa carne? Aí os cientistas falaram assim para ele, tá vendo? A partir da matéria morta, cria-se bactérias. Essas bactérias vieram da onde? Do ar. E essas bactérias do ar criaram novas bactérias. E essas bactérias estão decompondo a matéria orgânica morta. Aí Francesco falou assim, ai meu Deus, e agora? Com isso, gente, Francesco não conseguiu derrubar a teoria da biogênese. Ele tentou, mas o experimento dele não foi muito bom, né? Houve aí um fracasso. E aí, com isso, os filósofos ainda continuaram com a teoria dos filósofos, da teoria da biogênese, até que praticamente 100 anos depois, Spallanzani, que foi o segundo cientista a questionar, ele nasceu em 1729 e morreu em 1799. Então, lá pelos anos de 1740, 1750, Spallanzani, que também era um italiano, pegou os experimentos de Francesco e falou, não, eu também não acredito que a vida tenha surgido do nada. Vou pegar o experimento de Francesco e vou tentar dar uma melhorada. O que Spallanzani fez? Ele pegou um Erlenmeyer, que é esse tubo aqui de laboratório, colocou aqui dentro um caldo de carne, que é alimento, pôs para ferver em água, e depois que ele ferveu, ele tirou um pedacinho do caldo de carne, umas gotas, olhou no microscópio e viu que não tinha nenhuma célula. Ele deixou aberto, conforme foi esfriando, depois de uma semana, ele foi olhar, dentro desse frasco tinha surgimento de micróbios. Aí os filósofos, né, que acreditavam na vida do nada, virou para o Spallanzani e falou assim, tá vendo? Eu não disse? Ah lá os micro-organismos,
Surgiram do nada, não tinha nada aqui e agora tem. Eu não disse? A vida surge a partir do nada. Aí Spallanzani falou assim, meu Deus do céu, peraí. Spallanzani pegou o mesmo caldo, ferveu, deixou esfriar. Só que antes de esfriar, Spallanzani foi e fechou. Tampou com uma rolha. Deixou esse experimento por uma semana. E aí, a hora que Spallanzani abriu o experimento, não tinha vida nenhuma. Aí Spallanzani falou assim, tá vendo? Ah lá, provei que a vida não surge do nada, gente. Não tem como surgir do nada. Aí o Zé da esquina, né, que é o do contra sempre, virou e falou assim, não, claro que não vai ter vida nenhuma. Olha o que você fez. Você tampou. Cadê o oxigênio para os seres vivos sobreviverem? Sem oxigênio tem vida? Olha só. Olha o que você fez. Você deixou sem oxigênio? Como que você quer que alguém sobreviva aí? Aí, pessoal, diante disso, Spallanzani ficou sem respostas. E aí, ele não conseguiu derrubar a teoria da biogênese também. A história não acabou. Depois de Spallanzani, veio outro cientista, Louis Pasteur. O Pasteur nasceu já em 1822 e morreu em 1895. Lá pelos anos de 1940, 45, Pasteur criou esse outro experimento. Ele pegou o experimento de Spallanzani, o mesmo caldo, ó. Só que agora, em vez de colocar num Erlenmeyer, ele colocou num balão. E esses balões, eles têm esse gargalo aqui, tá vendo? O que ele fez? Ele pôs para ferver o caldo, deixou ferver, tirou, esperou uma semana. E aí, a hora que ele foi olhar, não tinha nenhum micro-organismo. O que ele fez? Ele pegou o experimento de Spallanzani, que não tinha oxigênio, e aí com esse gargalo aqui, ele colocou aqui no gargalo um tufinho, tipo, parecia um algodãozinho, que permitia entrar oxigênio, mas as moléculas, os micro-organismos existentes no ar, não entravam, ficavam aqui nesse amarelinho, tá vendo? O que aconteceu? O ar entrava, mas era um ar que não tinha micro-organismos. E aí Spallanzani conseguiu, ele foi o primeiro cara a derrubar a teoria da biogênese. E aí ele provou que a vida não surge do nada com esse experimento aqui. Então, quem derrubou a teoria da biogênese foi Pasteur. Além disso, para provar realmente de que ele estava falando a verdade, ele fez um experimento ao lado. O que ele fez? Ele ferveu, só que em vez de ele deixar o gargalo com o algodãozinho, ele quebrou. Aí, junto com o oxigênio, entrava micro-organismos. E aí entrava micro-organismo e criavam novos micro-organismos. E aí ele provou que a vida vinha a partir de outra vida. Então, esse tubo aqui que tinha micro-organismo, da onde veio esses micro-organismos? Vieram do ar. Esses micro-organismos viviam aqui no ar. Esses organismos entraram na sopa, se multiplicaram e formaram novos micro-organismos. Então, ele conseguiu e ele criou a teoria da biogênese, onde a vida surge a partir de vidas pré-existentes. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui na história? João? Fala. Senhora, você pode voltar na questão da biogênese, por favor? Bio? Isso, biogênese. A biogênese, ela fala que a vida tenha surgido a partir de uma outra vida.
Então, eu tenho micro-organismos aqui no ambiente, bactérias. Essas bactérias estão aqui no ambiente. Quando elas entraram lá no caldo, elas começaram a se procriar, porque ela tinha alimento para ela. Caldo de carne é um alimento. E aí ela se multiplicava e gerava novas vidas. Teoria da biogênese. A vida a partir de outra vida. Já a biogênese, ele acreditava que a vida surgia do nada, a partir de uma matéria morta, que no caso podia ser o caldo de carne, né? Ali surgiam novas vidas a partir do nada. E Pasteur provou que esses micro-organismos que nasciam no caldo não eram micro-organismos que nasciam do nada. Eram micro-organismos que vinham da atmosfera, do ar, e eles se procriavam, certo? Então, Sora, a biogênese, ela acreditava que a vida surgia do nada, e a biogênese acreditava que a vida surgiu a partir de outra. Exatamente. Beleza. É isso aí. Obrigado, Sora. Nada. Só que a história não acabou. Quando Pasteur falou isso, vieram mais 2 cientistas chamados de Haldane e Oparin e questionaram Pasteur no seguinte. Falaram assim para ele: ô, Pasteur, vem cá. Olha só, você está falando para mim que a vida precisa surgir de algo. Ok, eu entendi, você provou isso para mim aí nesse experimento. Mas vamos voltar lá na origem do universo e da vida? Como é que surgiu? Conta para mim, Pasteur, se a vida surge, se a vida não surge do nada, conta para mim como é que a primeira vida surgiu. Aí, Pasteur ficou o quê? Sem reação. Pasteur falou assim, agora me pegou, hein? Aí Haldane e Oparin, que já eram biólogos e tudo mais, e cientistas renomados, né? Aqui nós já estamos falando, né, de anos bem próximos a 2000. Eles começaram a questionar, fazer esses levantamentos, mas, pessoal, eles não conseguiram fazer nenhum experimento bem sucedido que comprovasse isso, tá? Então, Haldane e Oparin, eles fizeram várias perguntas, entraram em questionamentos de várias coisas, mas eles não conseguiram ainda desenvolver um experimento de onde veio o primeiro ser vivo, né? E aí foi quando, em 1953, veio, olha, 1953, nós estamos no ano de 2020. De 1953 para 2020, nós não temos nem 100 anos de história. Então, nós temos aí, em 1953, o que Miller falou, que a gente já vai ver o que ele falou, até os dias de hoje, nós não temos mais nada novo, tá? Esse foi o último cara que falou, escreveu, e é o que a ciência fala até hoje, tá? O que Miller fez? Stan Miller, ele era um americano, era um estudante norte-americano. Ele pegou o que Spallanzani falou, que ele conseguiu comprovar. Spallanzani não, Pasteur conseguiu comprovar. Aí ele pegou as ideias de Oparin e Haldane e ele tentou simular a Terra primitiva. O que Miller fez? Olha aí, tem o desenho aqui dele, ó, com a geringonça que ele fez. Ele fez o seguinte, ele pegou um balão, nesse balão ele colocou lá dentro vapor de água, colocou átomos de hidrogênio, átomos de nitrogênio e átomos de carbono. Acredita-se que lá na Terra primitiva eram esses gases que existiam. Esse vapor de água
era devido ao resfriamento do planeta. Só que além desse resfriamento, além dessas estruturas atômicas e além do vapor de água, existia uma grande concentração de tempestades. E essas tempestades mandavam para o planeta Terra muitos raios, descargas elétricas. Então, o que Miller fez? Colocou aqui, ó, ele inventou um dispositivo que mandava descargas elétricas para dentro do balão. Então, ele simulou, gente, a Terra primitiva. Quando a Terra lá do Big Bang começou a se resfriar, e aí foi formando os oceanos, aquela água quente, com aqueles gases da atmosfera, com aquele vapor de água, com as descargas elétricas. Ele conseguiu simular e fez essa geringonça, ele fez esse experimento. E depois de uma semana, essas descargas elétricas, isso que ele fez, depois de uma semana, ele pegou essa água que tinha dentro do balão do experimento dele e foi analisar. Quando ele analisou essa água, pessoal, ele descobriu que dentro dessa água tinham ali moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas são moléculas que formam vida. E aí essas pequenas moléculas a gente chama hoje de aminoácidos. Na época, ele deu o nome de caldo primitivo. Ele deu o nome de coacervados, né? Essas primeiras moléculas. Hoje, com o estudo da genética, com o estudo das proteínas, a gente sabe que esses aminoácidos, essa sopa primitiva, que esses coacervados é os aminoácidos. O conjunto de vários aminoácidos forma uma proteína. E essa proteína, ela vai formar seres vivos. Então, o Miller conseguiu fazer esse experimento e provar que a partir da simulação dessa Terra primitiva, criou-se aí os primeiros, né, aminoácidos, as primeiras proteínas. E a partir dessas proteínas foram gerando, né, várias vidas. As primeiras bactérias, essas bactérias começaram a viver na água, começaram a fazer fotossíntese, e aí nós temos o plâncton, o fitoplâncton, e aí se desenvolveram em protozoários, e aí entra na teoria evolucionista. Só que Miller, pessoal, conseguiu desenvolver o aminoácido, conseguiu desenvolver a proteína, mas ele não passou daí. Nenhum cientista conseguiu desenvolver uma bactéria em laboratório. Então, assim, a partir dessas moléculas que Miller conseguiu montar no aparelho dele, ele e ninguém mais depois dele conseguiu, a partir dessa molécula, formar bactérias. E essas bactérias formarem protozoários. A partir desse experimento de Miller, foram lançadas várias hipóteses, várias teorias. E aí veio a teoria da evolução das espécies. Então, assim, cientificamente, não tem nada mais do que o experimento de Miller. Só que o experimento de Miller, ele parou na proteína, no aminoácido, tá? De aminoácido para os seres vivos, são só teorias. Não tem mais nenhum experimento a partir de Miller. Deve ter vários cientistas no mundo todo, tentando simular outros experimentos, tentando montar, a partir dessa proteína, bactérias e seres vivos existentes, mas ainda não foi colocado como artigo científico e nenhuma outra ideia surgiu a partir de então. A partir de 1953,
não temos nenhum dado mais novo do que isso. Isso que eu acabei de contar para vocês é a história desde a primeira pessoa, que foi um filósofo que fez a primeira pergunta, de onde surgiu, até os dias atuais, o que se diz respeito à origem da vida. Tudo bem? Então, aí nós temos vários cientistas. Então, nós temos os filósofos, depois veio Redi, depois vem Spallanzani, Pasteur, Oparin, Haldane e Miller. Esses são os cientistas que nós temos aí pela teoria da evolução das espécies. Nós estudamos a teoria da vida de acordo com esses cientistas, que são as ideias mais próximas daquilo que a ciência acredita. Tudo bem? E aí, gente, olha só como a ciência é louca, né? O primeiro cientista lá, o filósofo, disse que a vida vinha do nada. E aí vários cientistas tentaram derrubar essa hipótese dele, né? Essa teoria dele da biogênese. E hoje, com o experimento de Miller, a ciência volta a dizer que a vida pode ter surgido sim a partir do nada. Por quê? Porque Miller conseguiu provar, né, com o experimento dele, o último experimento, que a vida, ele simulou a Terra primitiva e ele viu que a vida podia, que ele formou um aminoácido, que esse aminoácido pode gerar uma vida, mas ele não conseguiu que ele vá gerar. Só que a partir da ideia de Miller, criaram-se a teoria do universo da vida em relação ao evolucionismo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? João, quer falar? Sim? Pode falar. Professora, você falou da questão dos aminoácidos, né? Que Sim. um conjunto de aminoácidos gera proteína e essa proteína gera seres vivos. Essa questão dos seres vivos é só uma teoria ou isso é real? Você quer saber se isso é uma teoria ou se é uma lei? Isso. Não, não é teoria, João. Tudo teoria, tá? O dia que um cientista conseguir provar cientificamente que a partir dessa molécula, a partir desse coacervado, a partir dessa proteína, gerou vida, o dia que ele conseguir comprovar isso, isso vira uma lei e não uma teoria, tá? Então, existe aí várias teorias da evolução, tá? Uhum. E aí, nós vamos trabalhar, vocês vão aprender. Eu estou aqui para contar para vocês aquilo que a ciência descobriu até o momento. Tudo bem? Uhum. Valeu, professora. Nada. Desliga o seu microfone. Eu desliguei. Fala, Arthur. Vai. Vai. Não, senhora, não falei nada. Não, a sua mão está levantada. Isabelle, Não. quer falar? Oi, Sora. Quer falar? Sim, tenho duas dúvidas. Então vai. Então, a primeira é que como as pessoas que defendiam a biogênese conseguiram meio que rebater a primeira teoria do Francisco Redi? Porque, tipo, faz muito sentido. Como é que eles conseguiram, tipo, não é... Porque, tipo, tem a carne, aí coisa das larvinhas em cima, aí ele colocou aquele bagulho lá. E aí as larvas ficaram em cima, então, tipo, dá pra ver que ela veio do ar. O que eles falaram pra fazer conta? Mas quando ele fez isso, né, não formou larvas, mas a carne entrou em processo de decomposição, né? E nós sabemos que a carne entra em processo de decomposição porque nela aderem bactérias decompositoras. Mas naquela época, ninguém sabia o que era, entendeu? Ah, tá. Então, colocaram pontos de interrogação na cabeça de Francesco e aí ele não soube rebater essas questões, certo? Ah, agora eu entendi.
Pode falar, E- Sofia. Ah, você quer falar ainda, Isa? Pode falar. Não, tá de boa. Só isso mesmo. Tá. Doutora, e, por exemplo, se algum cientista provar que a vida, a origem da vida surgiu a partir da explosão do Big Bang, ou outra teoria, mas a partir da biologia, como fica em relação à igreja? Tipo, sabe? Aí, sim, eu sei. A teoria Aí, da na igreja. verdade, nós vamos ter aquilo que nós começamos a conversar lá no comecinho da aula. E aí nós vamos ter polêmicas, né? Muitas polêmicas. Mas para a ciência conseguir provar isso, né? Se ela conseguir provar cientificamente, fazendo experimentos e tudo mais, aí ela, pela ciência, ela vai virar aquela teoria, ela deixa de ser uma teoria, ela vira uma lei, né? E aí provavelmente vai ter aí todo um processo de polêmica e tudo mais, mas se ela conseguir, ela vira uma lei. Por isso, Sofia, que volta a dizer, hoje, do mesmo jeito que nós temos cientistas evolucionistas que tentam comprovar isso, que Miller, continuar os experimentos de Miller, né? Existem cientistas criacionistas que acreditam que Deus criou o universo e a vida e tentam provar cientificamente de que isso é um fato, tá? Mas a gente sabe que é tudo muito difícil. A ciência, gente, de um cientista para o outro, vocês viram? Foram 100 anos de um para o outro, praticamente, ou quase 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos de um para o outro, para se chegar a, vamos dizer assim, escrever um artigo sobre isso. Então, não é qualquer um que vai chegar e vai sair colocando coisas e a gente vai acreditando. Não, não é assim, né? Eu creio que hoje existem vários cientistas evolucionistas e criacionistas tentando, né, criar aí, pegar essas hipóteses e provar essas hipóteses, e de teorias virarem leis, mas até o momento não temos. Pode ser que daqui a alguns anos a gente ouve aí artigos científicos falando sobre isso, mas por hora não. Desde 1953 até o momento é o que temos, né? Nós estamos no ano de 2020 e nada ainda teve essa comprovação, né? Mas volto a dizer, é um assunto extremamente polêmico, né? Contraditório, mas é necessário que a gente saiba como que a ciência trata desse assunto e também todos os outros pontos, né? Então, existem duas coisas importantes aí. Primeiro, nós somos pessoas que somos bastante inteligentes, então nós vamos ouvir todas elas, nós vamos aprender todas elas, mas nós não vamos deixar de acreditar naquilo que você acredita. Cada um de nós, cada cultura, cada povo acredita em algo. Então, assim, quem sou eu para dizer ao contrário para vocês? Mas a gente tem que falar sobre isso, e temos que falar sobre o evolucionismo, porque em vestibular e provas externas é o que vão pedir para vocês, né? Então, mesmo que a escola seja uma escola cristã, nós também temos que contar e falar e estudar tudo aquilo que a ciência coloca. E aí nós vamos usar de inteligência para definir aquilo que a gente acha que é verdade para mim, que é verdade para você. Tudo bem? E aí cada um de nós vamos tirar as nossas conclusões e tudo mais, né? Eu tenho as minhas, vocês têm a de vocês, né? Mas existem aí diversas teorias. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês vão agora, a partir, né, terminando essa aula, vocês vão lá no Moodle e já façam as atividades.
avaliativa dessa semana, que a cabeça está fresquinha, as ideias estão todas aí. Eu acredito que mais tarde essa mesma aula vai estar lá na plataforma, quem quiser assistir de novo, lembrar e tudo mais. Os slides que eu coloquei na aula é um print total da apostila de vocês, não tem nada diferente, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. As atividades que vocês têm que fazer agora é da segunda semana. Isso aí, Igor, tá? Vocês vão entrar lá na segunda semana e fazer as atividades. Tudo bem? A P2 todo mundo já fez, né? Eu vou colher os resultados amanhã. Espero que todos tenham feito, né? Todas as atividades aí da semana. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado aí vocês a entender esse primeiro assunto. Na próxima aula nós vamos falar bastante sobre a evolução das espécies, a parte do fixismo, evolucionismo, né? Que o fixismo, na verdade, nós vamos conversar bastante sobre o criacionismo e também o evolucionismo. E aí nós vamos citar os dois cientistas que Arthur comentou, que é Lamarck e Darwin, tá? E a gente vai conversar melhor sobre tudo isso. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Boa tarde para vocês aí, boa semana. Saudades de vocês e até a próxima aula. Bye, bye.